Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para estudar, juntinho com Jesus, a coleção Fonte Viva. E da coleção Fonte Viva escolhemos um livro. Hoje nós escolhemos o Vinha de Luz. São 5 volumes a coleção Fonte Viva. De vez em quando a gente fala o Fonte Viva, propriamente dito, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e o Ceifa de Luz. Ainda tem o 6º livro, que é o Palavras de Vida Eterna, que foi incorporado à coleção Fonte Viva, que nós, vez por outra, também estudamos. Vamos, portanto, estudar hoje o Vinha de Luz, ditado por Emanuel, nosso amigo de sempre, ao companheiro do lápis luminoso Chico Xavier. A lição de hoje denomina-se Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, Romanos 6, 23. Sempre em nome de Jesus. Tudo que fazemos, todos os nossos estudos, e fora do estudo, toda a nossa vida deve ser pautada pelos ensinamentos do Cristo, sempre praticando o bem, sempre na rota do bem, do amor, da verdade, do bem comum, enfim. E Emmanuel nos diz: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Veja que curioso. Quando nós partimos da matéria, quando nós deixamos o mundo material, nós dizemos que alguém morreu. No entanto, quando na pátria espiritual alguém retorna ao plano físico, toma novo corpo, para eles este ser também morreu. Morreu naquele momento em que ele voltou à Terra. Porque a morte, na verdade, está ligada. Ninguém renasce, ou ninguém nasce, ou deixa de continuar, permanecer encarnado, ou está encarnado ou desencarnado, por nenhum motivo. Todos nós encarnamos porque precisamos, por necessidade, e essa necessidade está intimamente ligada aos nossos erros. Nós reencarnamos na Terra especialmente porque a Terra é um planeta de provas e expiações. E por isso acontece a morte, quando nós partimos para a espiritualidade, e quando nós retornamos, reencarnamos, acontece também a morte, porque, na verdade, o plano espiritual considera que nós estamos morrendo porque estamos reingressando na carne, que é uma espécie de morte. É uma morte voltada para o cumprimento dos nossos deveres em relação às nossas faltas. Nós temos muitos deveres, muitos compromissos, porque muitas são as nossas faltas. Então, como nós erramos muito, nós temos que não só voltar, retornar ao plano espiritual depois de uma vida de lutas, qualquer que tenha sido as nossas dificuldades. E quando nós retornamos, nós também retornamos para cumprimento das nossas obrigações
em expiações ou em provas ou ambas, mas sempre temos esse compromisso, porque o planeta Terra é um planeta que o nome dele já diz, um planeta de provas e expiações. Então, quando um irmão volta para o plano material, lá na espiritualidade eles consideram que ele morreu porque ele voltou para a morte, ou seja, para encontrar as suas dificuldades, se encontrar com seus erros. Quando a gente se encontra, faz esse encontro nosso eu, com os nossos erros, nós processamos uma espécie de morte, porque da morte sairemos muitas vezes, porque vamos morrer muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. A vida permanece, a vida é infinita, a vida é permanente. Portanto, é a imortalidade da alma que fala mais alto. A vida existe sempre. Agora, a morte, muitas vezes entraremos na morte e sairemos dela, não só quando encarnamos, como quando desencarnamos. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Todas duas, tanto a volta quanto o retorno, são encontros com o erro, porque nós temos que acertar contas com esses erros que cometemos em relação às leis divinas. No Livro dos Espíritos, tem o capítulo, a parte terceira, toda dedicada às leis morais. Então, as leis morais, neste capítulo, parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos as leis morais que nós descumprimos a miúde. Nós estamos sempre descumprindo. E quando nós descumprimos essas leis, a lei do trabalho, a lei de adoração, a lei... São 10 leis. Todas essas leis, lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, enfim, 10 leis que nós descumprimos a miúde. E quando nós descumprimos, nós assumimos um erro, um débito. Nós cometemos um erro e assumimos um débito. E esse erro tem que ser reparado. E nós vamos reparar reencarnando. Então, nós reencarnamos, cumprimos a missão nesta encarnação. Ao desencarnar, se não tivermos terminado, como de fato não dá para terminar numa encarnação só, todos os erros que já cometemos ao longo das nossas existências, que são muitas, e os erros também são muitos, então nós precisamos de muitas reencarnações para repará-los. Então nós temos que retornar. Nós voltamos, chegamos ao fim. O corpo físico tem um tempo para poder nos ajudar. Depois, quando o corpo físico falece, o nosso espírito retorna à pátria espiritual, se refaz, estuda, se melhora, se recompõe e volta com novos compromissos para reparar os erros cometidos anteriormente. E por isso nós temos que estar acordes com uma coisa: temos que trabalhar hoje e não amanhã. Porque quando nós deixamos para amanhã, nós não sabemos que dia vamos retornar. Nós nunca sabemos, isso daí é uma coisa que só Deus sabe. Que dia vamos retornar? Portanto, se temos compromissos, se temos esses erros a serem restaurados, reparados, nós temos que fazer com que essa
esse trabalho, esse reparo seja feito de imediato, que eu não deixe para amanhã, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui, encarnada, para reparar o meu erro, e será mais um compromisso que eu vou deixar para depois, quando eu já tenho tantos outros. Portanto, é como diz Emmanuel, de qualquer modo, porém, o término cheio de dor, ou a recapitulação repleta de dificuldades, constitui o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais, em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Porque o espírito no corpo físico, ele é doloroso. Em princípio, quando a criança nasce, a criança chora. A criança não nasce sorrindo. Ela chora. Porque, na verdade, existe dor naquele momento. Existe dor que depois é esquecida, é lógico. As dores passam. Tudo passa, tudo passa. Tudo há de passar. Não só os nossos erros, as nossas dificuldades que nós temos que reparar, essas não passam, elas nos esperam no momento certo para consertar esse erro. Portanto, quanta vez temos voltado aos círculos carnais, em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Quantas vezes? E somos presos a esse veículo fisiológico que é o nosso corpo. O espírito se sente preso. Ele está realmente numa prisão, porque o espírito, ele precisa ser livre. A ânsia do espírito é ser livre. Ele quer ser livre, mas para ser livre, ele tem que se libertar dos erros primeiro. Enquanto ele tiver o peso da dificuldade do erro sobre ele, espírito, ele sempre estará às voltas com o corpo físico que o acorrenta, que o sufoca, né? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Várias encarnações deixam para depois. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Um dia com o Senhor vale muito mais. Um dia no bem, um dia no amor, um dia estar com Jesus é estar praticando o bem. Então vale muito mais um dia de prática do bem, do amor sincero, sem mácula. Esse dia vale muito mais do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores, nos erros que cometemos, que são muitos. Um dia do amor, um dia da paz, um dia de estar com Jesus dentro de nós. Praticando bem vale muito mais do que 100 anos nas alegrias do mundo. Essas alegrias tormentosas, porque são falsas. São as alegrias falsas. Não que o mundo não nos possa fornecer alegria
sincera, pode, mas não podemos fazer disso um costume, porque nós não viemos a passeio, nós não viemos para nos divertir num parque aos domingos, não, nós viemos ao mundo de provas e expiações para cumprimento dos nossos débitos, das nossas dívidas, para o pagamento dessas dívidas. E não viemos para um parque de diversões. Eu posso rir, eu posso brincar, eu posso ter um dia de reunião com os meus familiares, eu posso estar em momentos sadios, juntamente com aqueles que amamos. Isso é saudável, mas não podemos fazer da brincadeira o normal. O normal é o trabalho no bem, o trabalho na prática do serviço ao próximo, o serviço que me leva a crescer como ser humano, o trabalho que me faz progredir, que me faz ser melhor amanhã do que hoje. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. O nosso viver, da maneira que nós buscamos, vira um cativeiro. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando nos seus umbrais. Nós nos imiscuímos nas sombras do erro. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever, nos diz Emmanuel. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Esquecemos de cumprir com as nossas obrigações no tempo que recebemos para isso. Recebemos um tempo para cumprir com as nossas obrigações. Quando nós perdemos esse tempo, que chega a hora da partida, só na próxima encarnação, que não sabemos quando será. Daqui a 100 anos, daqui a milênios, não sabemos. Temos que aproveitar o minuto que se chama hoje, o tempo que se chama hoje. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. Quando nós vamos fazendo um pouquinho a cada dia, no final da nossa existência corporal, da nossa encarnação, teremos feito muito, teremos cumprido com muitos afazeres, porque Emmanuel nos recorda, os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho. E ele ainda completa, as coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal. A prática do mal é a região da morte, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Para a vida eterna estamos aqui, para trabalhar em objetivos, em questões
que nos levem à vida eterna, a vida para a qual fomos destinados pelo nosso Pai. Obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.